Oi, eu sou Elaine Saron, coordenadora do Instituto Arapotã, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Itapecerica da Serra. Esse nosso bate-papo está sendo possível graças à Lei Paulo Gustavo. Nós participamos de um edital e fomos contemplados para poder trazer esse tema aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de Itapecerica da Serra e a presença indígena na nossa cidade, como foi o início dessa presença e como estamos hoje. Então, a gente começa falando da data que a gente conhece como sendo a data do início da urbanização ou povoamento em Itapecerica, a partir do que é colocado nos livros como sendo a pacificação da aldeia indígena que aqui existia, né? E aí, assim, a gente se pergunta, pacificação por quê? O que estava acontecendo naquela época? Por que uma aldeia precisou ser pacificada? Por que os jesuítas vieram até aqui? Então, aí a gente chega no grande evento que estava acontecendo naquela época, que era a Guerra dos Tamoios. E a Guerra dos Tamoios, ou Confederação dos Tamoios, foi um movimento organizado principalmente por Tupinambás, Tupiniquins, Aimorés, e esse movimento foi resultado da necessidade dos povos indígenas de defenderem os indígenas da escravização que estava acontecendo a partir da chegada dos portugueses. Então, esse movimento, ele objetivava principalmente a soltura de indígenas escravizados e também a proteção dos territórios indígenas, né? Então, esse é o outro lado da história. Então, quando fala em pacificação dos indígenas, e Itapecerica nascendo para ser um posto avançado de proteção da Vila de São Paulo de Piratininga, que hoje a gente conhece como Pátio do Colégio, né? Então, que foi criada em cima da aldeia de Tibiriçá. Então, todo esse movimento de pacificação dos indígenas, que teve uma reação dos indígenas para proteger o seu território e a sua gente, resultou na criação da cidade. Então, isso ele vai se desenrolando ao longo dos anos, né? A Confederação dos Tamoios, ela não vai até muito longe, ela começa em 1554 e ela termina em 1567 com um acordo, vamos chamar assim, né? Mas vamos lembrar que a Confederação dos Tamoios, ela passou por São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então esse movimento, ele pega toda a região aqui, passando aqui pelo sul de São Paulo, vai para o norte e chega no Rio de Janeiro. E aí tem um grande combate entre portugueses e indígenas e também com a participação dos franceses. Então, quando isso tudo termina, o acordo é que os indígenas seriam soltos, mas não é bem assim que a coisa acontece. E aqui em Itapecerica, continua esse aldeamento, continua existindo, e existe também a escravização que se mantém. Ela se mantém por quase 200 anos. É uma coisa que a gente não pensa muito sobre isso, mas quando a gente vai olhar os estudos, quando a gente vai olhar os livros, né, como o Negros da Terra, como o aldeamento de Itapecerica, então, quando a gente vai olhar esses documentos, aí a gente vê que foi muito mais extenso esse período de escravização e de participação indígena na formação tanto das cidades em torno de São Paulo, como Carapicuíba, Itapecerica, Embu, São Lourenço. Sempre quem garantia o povoamento e quem garantia a mão de obra eram os indígenas, comandados nesse caso, né, comandados ou escravizados pelos portugueses. Então, quando a gente olha esses documentos, a gente vê, por exemplo, solicitação de mão de obra indígena para a construção da primeira capela, né,
da igreja que veio depois a ser a Igreja da Sé, a primeira ponte do Socorro, e isso tem documentado. Então, aí onde foram parar esses indígenas? Por que a gente não fala tanto deles assim? Né? Porque também nesses registros foi acontecendo um apagamento. Então, por exemplo, os nomes. Não se registravam os indígenas, e isso acontece até praticamente agora. Teve a lei que permite, que dá direito ao indígena de usar nos seus documentos oficiais o nome indígena, ela é desse ano. Então, essa obrigatoriedade de utilizar o nome dos colonos também foi promovendo um apagamento dos indígenas, como se eles tivessem desaparecido da cidade. Como se em um dado momento eles não estivessem participando da construção da própria história. Mas isso é resultado de não acontecer esses registros. Então vai como que desaparecendo. E os herdeiros desses indígenas sequer conheciam as suas histórias. Tanto que poucos sabem da sua descendência indígena, poucos sabem. Né? Aí de vez em quando a gente escuta uma história, porque minha avó foi pegar laço, minha bisavó foi pegar laço, porque também quem eram as mulheres que ficavam, que cuidavam das casas e que muitas vezes geravam esses filhos, né? Lembrando que principalmente nos primeiros 50 anos de descobrimento do Brasil, quem vinha para cá eram homens, não eram mulheres. Então, muitas são as histórias de mulheres indígenas pegas à força para se tornar mulheres desses homens, né? Ou suas empregadas muitas vezes. Então, nos dados históricos vai se falando, né, de em um determinado momento 900 almas, em outro 325, já cai bastante, e só predominantemente mulheres e crianças. Então, e a gente não pensa muito sobre isso. Então, o que a gente se propõe nesse momento é falar um pouco sobre essa história e como que esses indígenas hoje aparecem na história de Itapecerica. Bem, aí a gente faz um recorte, a gente para aí em 1760 e a gente vem para os dias atuais. E aqui a gente continua o trabalho que já estava sendo feito pelo Instituto Nova Tribo. O Instituto Nova Tribo, ele faz um trabalho até 1999. Em 1999, nasce o Instituto Arapotã. Essa palavra, Arapotã, é uma palavra que, em síntese, quer dizer renascimento, né? E essa palavra, ela trouxe um significado bastante grande para a missão que a gente estava assumindo em fazer, não só em Itapecerica, mas em outras cidades e estados também. E o que era essa missão? A missão é de trazer para mais próximo das pessoas, especialmente para as crianças e professores, qual é a narrativa do indígena. Como que o indígena vê tudo isso? Como que ele se vê dentro dessa história? Né? Então, aí começam trabalhos como encontros com escolas, encontros com crianças, encontros com profissionais de várias áreas, da psicologia, da educação, da saúde, para emergir os saberes indígenas na forma da sua essência e não da forma como foi contada. Então, todo o nosso trabalho vem para desmistificar aquela ideia do índio sem rei, sem lei e sem alma, do índio preguiçoso, do índio que nada quer. Porque se a gente volta um pouquinho lá naquela história que a gente estava falando lá atrás, quem garantia a mão de obra eram os indígenas. E eles passaram a ser estigmatizados a partir do momento em que eles não interessavam mais e só as suas terras interessavam. Então, hoje existe todo um movimento dos povos indígenas, um movimento muito grande por parte das mulheres indígenas também, de
trazer para frente e trazer à mostra e trazer à tona toda a sabedoria indígena, toda a tecnologia indígena, seja ela construtiva, da agricultura, dos conhecimentos em muitas áreas, inclusive sobre os andamentos das luas, dos sols, das marés, enfim, esse todo de conhecimento e mostrar. Hoje o nosso maior papel aqui em Itapecerica é levar isso para as escolas, é presenciar isso com as crianças, tá? É poder, a partir da literatura indígena em alguns momentos, a partir dos fazeres indígenas, né, como cestaria, grafismo, qual a simbologia, o significado e a sabedoria que tem dentro disso tudo. Então, também outros indígenas estiveram aqui fazendo esse trabalho, como Daniel Munduruku. Hoje a gente tem também o Tucumbó, que começa um trabalho aqui na cidade também, e outras presenças indígenas, como dos Guarani, né, da Djerá, da Djejucá, da Sauara, que vem fazendo essa decodificação. Uma cultura, ela não é estanque. Ela tem uma base e essa base se desenvolve e muitas vezes se utiliza de outras linguagens, né? Eu falei aqui de literatura indígena. Até bem pouco tempo atrás, todos os saberes indígenas eram passados só de maneira oral. Então é muito recente o registro em livros, em desenhos, em ilustrações, em filmes. É muito recente, mas ele existe e ele precisa ser ampliado para que a gente entenda melhor qual é a nossa raiz. Que nós, enquanto povo brasileiros, nós temos uma raiz ancestral muito profunda. Itapecerica, pelos registros que nós encontramos, a tradução pode ser como elevação ou monte granítico, ou pedra lisa, ou pedra escorregadia. Só que quando a gente conversa com um Guarani, aí a fala desse Guarani, que foi um pajé e também cacique, que é o Tupã-Quaraã, ele trouxe a visão do que seria essa palavra. Ele veio visitar a cidade, ele conheceu a cidade e aí ele fez a seguinte narrativa, que essa palavra descreve um lugar. Esse lugar é uma grande pedra, uma montanha de pedra, da qual verte uma água e essa água caminha para dentro da mata. Então, quando a gente vai ali para o centro de Itapecerica e a gente olha para aquele lugar e retira todas as construções, o que a gente tem? A gente tem uma grande pedra que verte uma água que caminhava para dentro da mata. Hoje as pedras estão cobertas de construções e a água até ainda verte, mas a mata também resta só um pedacinho lá. Mas dentro da visão Guarani, isso é o que quer dizer Itapecerica. Então, o que a gente tem para aprender com eles? Né? O que essa dinâmica dessa cultura que também se transforma, ela não está estagnada no que foi encontrada há 500 anos atrás, mas ela também precisa parar de ser suprimida, de ser afogada, de ser sufocada e ser ouvida, para a gente poder aprender a viver em harmonia com o planeta, em harmonia entre os povos, né? E respeitar o lugar onde a gente vive e as pessoas com as quais a gente convive, com todas as suas diferenças. Então, eu acho que essa é a maior contribuição que os povos indígenas nos trazem, é essa capacidade de compor, de dançar junto, de criar junto, de fazer junto, com diferenças de opiniões sim, com diferenças de modos de fazer sim, mas com respeito e mantendo, sobretudo, a nossa dignidade como seres humanos. E como seres criados por uma criação, por um Criador que foi muito mais além, né? Que criou
criaturas maravilhosas, sejam vegetais, animais, minerais, mas que fazem parte de toda essa cadeia, de todo esse conjunto que está formando e transformando o planeta Terra. Que a gente possa deixar boas pegadas.